Muitas pessoas acreditam que empreender é uma questão de sorte, e se as coisas começam de mau jeito, não há mais como reverter. Dessa maneira, existem várias expressões populares para justificar as crenças das pessoas. Pau que nasce torto nunca se endireita, o que nasce errado não pode ser consertado, entre outros. Mas decidimos separar alguns exemplos de empreendedores que falharam bastante antes de se tornarem pessoas de enorme sucesso. E esses exemplos podem inspirar você a também mudar sua própria história, ou a pelo menos não acreditar nestas crenças limitantes. Número 1. Henry Ford. O lendário criador da Ford Motors foi um dos homens mais influentes do século XX. Mas, antes de se tornar um dos homens mais ricos de sua época, Ford amargou várias derrotas em sua trajetória. Com pouco estudo, ele se tornou mecânico por conta própria e trabalhou para vários empresários, como até mesmo para Thomas Edison. Tudo para um dia realizar o seu sonho de criar uma fabricante de automóveis. E próximo aos 40 anos de idade, em uma época em que essa era uma idade avançada, Ford esteve bem perto de realizar o seu sonho por 2 vezes, após convencer alguns investidores a bancarem o seu projeto. Contudo, nas 2 oportunidades, os investidores não quiseram esperar pelo prazo pedido por Ford para lançar os seus automóveis para o grande público. Com as 2 negativas, os investidores americanos fecharam de vez a porta para ele, e Ford se tornou motivo de piada na alta classe americana. E foi somente graças ao investidor escocês que a partir de 1904, aos 43 anos de idade, Ford conseguiu se tornar o homem que popularizou o automóvel em todo o mundo. Número 2. Arianna Huffington. Antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do mundo, a greco-americana lançou 2 livros no final da década de 70. Porém, antes dos livros serem publicados, ela ofereceu os direitos para nada menos que 36 editoras que não se interessaram pela sua escrita. E se as editoras não se interessaram pelas suas ideias e pela sua escrita, o mesmo não se pode dizer do site que ela fundou em 2005, que em poucos anos se tornou um dos portais mais influentes do mundo, o Huffington Post. O site foi vendido em 2011 para a América Online por cerca de 350 milhões de dólares, conferindo para a escritora cerca de 100 milhões de dólares pelas suas ações. Será que a escrita dela era tão desinteressante assim? Número 3. Colonel Sanders. O icônico fundador da rede de fast food KFC teve uma vida repleta de reveses até os 60 anos de idade. Além de ter uma vida com poucos recursos, ele também não teve sucesso na vida pessoal, após 2 casamentos mal sucedidos. Aposentado e com uma previdência ínfima para receber, ele procurou uma forma de ter uma renda extra. E então, começou a comercializar a receita de frango frito que lhe rendeu o apelido de Coronel, após uma vitória em um concurso culinário. Porém, o seu sucesso foi consolidado poucos anos depois, quando ele conseguiu abrir seu próprio restaurante de frango frito, o Kentucky Fried Chicken. Negócio que conseguiu padronizar a produção de frango frito com uma receita exclusiva e com um método próprio de fritura que revolucionou o mercado americano. Como o negócio era replicável, rapidamente o restaurante se tornou uma rede de franquias, que em poucos anos foi vendida para a PepsiCo. A operação tornou Sanders milionário e mostrou que, apesar dos 60 anos de reveses, ele ainda tinha um futuro milionário pela frente. Número 4. J.K. Rowling. A autora da franquia Harry Potter passou por um período extremamente conturbado enquanto escrevia o primeiro livro da série, que se tornaria posteriormente um negócio bilionário. Divorciada, desempregada e com uma filha bebê, ela morava de favor na casa da irmã. Nas primeiras 12 tentativas de publicação, a obra foi sumariamente rejeitada. E foi somente a partir da confiança de uma pequena editora que o livro começou a ser comercializado. Mesmo assim, inicialmente, somente com 1000 cópias. E a partir dali,
O livro não apenas esgotou a tiragem inicial, como se tornou um best-seller, que deu origem a continuações, filmes, parques de diversões e uma lista incontável de produtos licenciados, o que confere à escritora mais de $1 bilhão de patrimônio. Número 5. Walt Disney. Antes de criar uma legião de personagens que ganharam o mundo, um americano passou por diversos reveses que desacreditavam o seu destino. Ainda jovem, Disney foi despedido do jornal que trabalhava, sob a alegação de não ser criativo o suficiente. Anos depois, ele abriu seu próprio estúdio de ilustração, mas o negócio quebrou pouco tempo depois por falta de caixa. Depois de um grande aperto financeiro, Disney conseguiu abrir novamente o seu próprio negócio, com aposta no mercado infantil através da criação do personagem Oswald, o Coelho da Sorte, um sucesso feito em parceria com um grande estúdio da época. Porém, os direitos do personagem foram vinculados à empresa parceira, que optou por tirar o personagem de Disney, que ficou sem dinheiro e sem sua criação. Quase sem alternativa, ele então apostou na elaboração de um outro personagem que seria a base de seu negócio desde então, o Mickey Mouse, desenho que deu origem a uma série de animações, histórias e filmes, e que pavimentou o negócio que se tornou um colosso bilionário. Número 6. Steve Jobs. Considerado uma das figuras mais icônicas das últimas décadas, Jobs ficou conhecido por ter popularizado o conceito de computador pessoal em todo o mundo. Mas, com um temperamento quase insuportável e um nível altíssimo de exigência, o empreendedor deixou a Apple em apuros financeiros, o que fez com que o conselho da empresa optasse pela sua demissão da operação do negócio. Dessa forma, Jobs foi demitido da empresa que ele mesmo criou, o que o fez liquidar quase todas as ações que tinha da Apple, exceto por uma única ação que lhe conferia um lugar no conselho de acionistas. Com dinheiro, mas com pouca moral e a fama de temperamental, Jobs tentou criar uma nova empresa de tecnologia, a Next, que começou como uma grande promessa para o mercado de computadores, mas que nunca conseguiu tornar realidade aquilo que prometeu. Em paralelo, ele também apostou na Pixar, um estúdio de animação que era visto por ele mesmo como uma empresa de softwares. Entretanto, depois de anos de muito investimento e de usar quase toda sua fortuna para financiar as duas empreitadas, Jobs enfim abriu mão de suas convicções e decidiu apostar naquilo que os seus negócios eram bons de verdade, e não naquilo que ele queria que seus negócios fossem. Dessa maneira, ele tornou a Pixar exclusivamente um estúdio de animação e fez da Next não uma fabricante de computadores modernos, mas sim uma desenvolvedora de softwares. Duas apostas certeiras. A Pixar se tornou um estúdio de enorme sucesso, que foi vendida pouco mais de uma década depois para a Disney por um valor bilionário, tornando Jobs o maior acionista individual da empresa. E a tecnologia dos softwares da Next foram o passaporte para que Jobs voltasse à Apple, depois que a gigante comprou a empresa de seu cofundador e o restabeleceu no comando do negócio principal. E o resto é história.